Olá, eu me chamo Leonardo. Eu vou apresentar aqui o trabalho prático 1 de redes de computadores. Bom, primeiro mostrando aqui o slide, esse computador aqui é o terminal local, esse é o modem local, o modem remoto, a unidade de derivação digital, o computador e aqui dois, né, terminais remotos. Então, seguindo o enunciado do trabalho, esse aqui é o CL, CM e CN. Bom, começando aqui pelo pooling no message, tudo começa no pino 20, né? E ele vai indicar, vai perguntar se está pronto e vai perguntar se o outro terminal está pronto. Então aí a resposta vem pelo pino 6, que é o dataset ready, e eles vão receber a mensagem que está pronto, certo? Então aí depois o CN ele vai perguntar se está pronto, então através do pino 20 também, e depois vai receber a mensagem do que está pronto. Aí depois o terminal local ele vai fazer o request to send a partir do pino 4. Então ele vai falar para os outros terminais preparar-se para enviar os dados, né? Aí no pino 8 o data carrier detect, ele vai avisar que a transmissão será iniciada e vai receber de volta no pino 5 nos clear to send que ele está tudo pronto, ele pode começar. Beleza? Então ele vai perguntar através do pino 2 se o CM ele quer transmitir. Aí passando a mensagem, né, o ENQ, que é o Enquire, né, para o transmissor ele exigir a resposta a uma transmissão, o POL, que é o Pooling, CM, que é o endereço do terminal, e EOT, que é o End of Transmission, né, que é o fim da transmissão de um ou mais blocos. Então, aí, através do pino 3, ele vai receber esses dados, vai passar para o computador local, e depois, através do pino 4, ele vai falar, preparar-se para enviar. No pino 8, ele vai, através do DCD, né, que é Data Carrier Detect, ele vai avisar que a transmissão será iniciada. E aí no pino 5, que é o Clear to Send, ele vai avisar tudo pronto, pode começar. E aí através do pino 2, que é o Transmitted Data, ele vai avisar, então, sem mensagem, né, que é esse exemplo aqui, é o No Message, ele vai apenas falar End of Transmission. E aí, no terminal local, através do pino 3, né, que é o Received Data, ele vai receber aqui nenhuma mensagem, no caso. Bom, passando para o próximo, é o Ready to Send, do pooling também. Começa no pino 4, que é o Request to Send. Ele vai falar para preparar-se para enviar os dados. Então, através do pino 8, que é o Data Carrier Detect, ele vai avisar que a transmissão será iniciada. Depois ele volta no pino 5 e vai falar que é o Clear to Send e vai falar que está tudo pronto, que ele pode começar. Bom, aí no pino 2, que é o Transmitted Data, ele vai enviar a mensagem, que é a mesma estrutura, basicamente. Então é o ENQ, né, que é para exigir a resposta, pool de poly. O CN é o endereço do terminal remoto e o EOT, que é o End of Transmission. Bom, aí no pino 3, RD, que significa que Received Data, ele vai passar aqui para o CN, né, a mensagem. Depois ele devolve no pino Request to Send, então ele vai avisar para preparar-se para enviar. Depois ele vai receber o Data Carrier Detect no pino 8 e vai avisar que a transmissão será iniciada. Daí no pino 5 ele vai avisar que está tudo pronto, pode começar. No Transmitted Data ele vai falar sim, essa é a mensagem. Então a mensagem é esse Start of Header, né, que indica o início do cabeçalho. CN é o endereço do terminal. Aí tem o Start of Text, o Text, End of Text, e aí o BCC, que significa Block Check Character, né? Que ele é montado a partir dos métodos de detecção. Bom, e aí ele vai receber essa mensagem e depois vai devolver no pino 4, que é o Request to Send, preparar-se para enviar dados. A transmissão será iniciada novamente. Ele vai avisar que tudo pronto, pode começar. E aqui agora, no caso, ele avisou que deu um erro, né? Apareceu esse NAC, que é o Negative Acknowledgement. Então, que ele foi recebido com erro e que deve ser retransmitido. E tudo isso no pino 2, Transmitted Data. E ele vai falar para retransmitir.
Então, aí ele vai avisar que ele recebeu a mensagem que é para ser retransmitida. No pino 4 ele vai requisitar para enviar, então ele vai falar preparar-se para enviar. No pino 8 ele vai receber isso e vai avisar que a transmissão será iniciada. Então, aí no pino 5 ele vai falar tudo pronto, pode começar. Ele vai retransmitir a mensagem, então o mesmo formato da mensagem. Ele vai receber essa mensagem e aí vai devolver no pino 4 no request to send e vai falar para preparar-se para enviar dados. Aí a transmissão vai ser iniciada no pino 8, ele vai avisar pelo pino 8. No pino 5, ele vai clear to send, né? Então ele vai avisar que está tudo pronto, pode começar. Então ele vai transmitir esses dados. Ele vai falar que a mensagem foi recebida pelo CN. Então ele vai falar ACK, que ele indica que um bloco ele foi bem recebido, né? Que é o contrário do NAC. No 3 ele vai receber esses dados, vai receber, e depois ele vai devolver no 4, que ele vai falar request to send. Então ele vai falar para preparar-se para enviar. A transmissão vai ser iniciada no pino 8, depois no pino 5 ele vai avisar que está tudo pronto, pode começar. A transmissão vai ser iniciada, então ele vai só enviar o endereço e o end of text. Ele vai receber esses dados e depois ele vai continuar nessa mesma sequência, que a transmissão será iniciada, ele vai receber aqui avisando que está tudo pronto, pode começar. A transmissão vai terminar a transmissão, certo? Ele vai enviar o endereço e o end of text novamente. Ele vai receber esses dados no pino 3. E assim a gente termina o pooling, né, o ready to send. Agora vamos partir para o selection. O selection a gente vai tratar aqui do caso not received ready. Então, no pino. Tudo começa, né, no pino 20, então avisando que o terminal está pronto. Data terminal ready. Então ele vai perguntar se está pronto e você vai receber a resposta no pino 6 avisando que está pronto. Mesma coisa com o terminal CN. Vai avisar que está pronto. Depois disso, ele vai fazer o request to send no pino 4, então vai falar para preparar-se que ele vai enviar para enviar os dados. No pino 8 ele vai receber a data carrier detected, então a transmissão será iniciada, ele vai avisar. No pino 5 aí ele recebe que está tudo certo para ele enviar, ele pode começar. Então ele envia a mensagem através do pino 2, que é o transmitter data, então ele vai avisar CM quer receber, passando a mensagem INQ, que é inquire, então o transmissor ele vai exigir a resposta dessa transmissão. Cell, que indica que é selection, CM o endereço e EOT é end of transmission. Beleza, ele vai receber esses dados no pino 3, que é o received data. Depois ele vai devolver falando preparar-se para enviar no pino 4. Ele vai receber no data carrier detected, avisando que a transmissão será iniciada. E depois ele vai avisar que está tudo certo, pode enviar no pino 5. E aí no pino 2 ele vai devolver o transmitted data, então avisar no NAC, né, que foi recebido com erro, e vai avisando que ele não quer receber. E depois aqui no pino 3 é o received data, ele vai receber essa mensagem. Então esse aqui no caso a gente tratou de um timeout. Aqui agora a gente vai para o received ready. Então começa no 4, ele vai fazer a requisição para enviar, então request to send. Então vai falar preparar-se para enviar os dados. Ele recebe isso no pino 8, avisando que a transmissão será iniciada. E depois ele recebe essa resposta dizendo que está tudo pronto, ele pode começar. Ele faz o envio pelo transmitter data no pino 2, perguntando se ele quer receber. Então a mensagem é basicamente a mesma, é o inquire, né? Pedindo a resposta, o selection, o endereço do CN e end of transmission. Essa é a mensagem. Ele vai receber essa mensagem no pino 3, então receive data. Depois ele vai falar preparar-se para enviar no pino 4. Ele recebe isso no Data Carrier Detected no pino 8. Vai falar que a transmissão será iniciada. E ele vai avisar que está tudo pronto para ele começar o CN. E ele vai transmitir essa mensagem avisando que ele quer receber, né? Então, como é o Receiver Ready, ele vai passar o CN e a CK dizendo que um bloco foi bem recebido.
Bom, o terminal local ele vai receber isso através do pino 3 e depois ele vai fazer o request to send no pino 4 novamente, falando para preparar-se para enviar os dados. Bom, no pino 8 ele vai receber daí essa resposta e vai avisar que a transmissão será iniciada. A partir disso, ele indica para o terminal que está tudo certo, ele pode enviar. Daí, depois estando tudo certo para ele enviar, ele envia a mensagem. Então, a mensagem é essa. Ele passa esse SOH, que é o Start of Header, né, o início do cabeçalho. Logo após vem o endereço, Start of Text, o text mesmo, né, em si, que é a mensagem. End of Text e o BCC, que é o Block Check Character. Ele recebe essa mensagem no pino 3, vai depois fazer o request to send no pino 4, ele vai receber isso no pino 8 avisando que a transmissão será iniciada, ele devolve avisando que está tudo certo, que ele pode começar, e aí aqui deu um erro o, o CN vai avisar que deu um erro, então ele vai transmitir essa mensagem de NAC e pedindo para ele retransmitir. O CL vai receber esse requisito, essa mensagem, essa requisição para retransmitir, vai avisar, pedir para ele retransmitir. Aqui ele recebe a mensagem que a retransmissão será iniciada. Aí aqui no pino 5 ele recebe que está tudo certo para ele enviar. Ele vai retransmitir exatamente a mesma mensagem. No pino 3 ele vai receber essas mensagens. Daí depois ele vai devolver a resposta. Então ele vai falar que vai devolver. Então o CL recebe isso avisando que a transmissão será iniciada através do pino 8. O CN recebe que está tudo certo, pode começar. E depois ele passa através do pino 2 a mensagem dizendo que deu tudo certo, que foi recebido. Ele recebe no pino 3, devolve no pino 4, então ele fica nessa comunicação, então avisando que a transmissão será iniciada. Aqui está tudo certo no pino 5. No pino 2 ele vai fazer a transmissão, então ele vai enviar para o endereço, então ele vai enviar o endereço e o end of transmission. Ele vai receber esses dados e, por fim, é isso. Então, essa foi a apresentação do polling e do selection do primeiro trabalho de redes de computadores.